tô vendo se eu vou comprar um desse pra minha mãe, que ela gosta também. Mano, ficou muito legal. E aí eu pintei a parede aqui. Muito bom. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Leandro Megna, pessoa de quem eu estou com muita saudade. Muita saudade de você, cara. Puta Tudo que bem. pariu. Ô, a gente tem que fazer, cara. Já acabou a pandemia, você tá sabendo? Já acabou, já. Então, pelo que tá todo mundo falando aí, acabou, né? Falando e fazendo, né? Você viu o trânsito pra praia? Já não tem mais. Só a gente. Então, maravilha. Acho que a live tinha que ser ao vivo mesmo, No bar. no bar. Negócio de Eu live. sonho com esse dia. Vai chegar, vai chegar. E na semana passada a gente não pôde estar juntos aí, nós tivemos um probleminha, não houve live, mas tudo bem, estamos de volta aqui para continuar tentando fazer algumas análises, né, sobre o nosso Brasil varonil dentro dessa bagunça toda que está acontecendo. E a gente teve uma semana bem caótica, né? Uma semana com um monte de coisa acontecendo, teve coisa acontecendo na Lava Jato, né? O Deltan Dallagnol saiu da Força Tarefa, enfim, um monte de coisa aconteceu e foi difícil achar um tema que eu resolvesse. Bom, acho que esse é o mais importante para falar. E na semana passada, que a gente não fez a live, né, também teria um monte de coisas que dava para fazer, por exemplo, com relação às novas agressões do presidente Bolsonaro à imprensa, etc. Mas pensando em tudo, eu resolvi fazer uma breve, não sei se vai ser tão breve assim, mas espero que seja, exploração de uma questão que me fez pensar um pouco e que eu achei muito interessante para trazer aqui para a gente. Lê, se você tivesse que falar, pelo que você sabe aí da história do Brasil, de qual presidente que foi o menos liberal na história do nosso país, quem você chutaria? Menos liberal? Mais intervencionista? Um discurso antiliberal, assim, mais claro. Se você falar o Lula, eu vou aí dar uma porrada. Não, Lula não. Não, claro que não. Bicho, os militares quiseram ser, mas na prática não foram. Né? Os militares nunca foram. Nunca foram. E, no geral, quando se costuma falar de um discurso assim, abertamente não liberal, costuma se lembrar de Getúlio Vargas. Sim. Né? O Vargas é essa figura que que inaugurou no Brasil o discurso do populismo, né? O fenômeno do populismo. Ele criou no modelo brasileiro esse tipo de ação, e ele, ao que se fala, etc., promoveu uma grande mudança na economia em uma série de aspectos, por exemplo, com relação à industrialização, a um discurso mais aberto e claro de Estado interventor, Estado patrono, Estado cuidador, pega o povo e o Brasil nos braços e carrega em direção à felicidade, e não só no Estado Novo, não. Durante todo o período varguista, inclusive quando ele volta nos braços do povo, é essa visão que costuma se ter do Getúlio Vargas. E não é à toa, né? Realmente o governo dele foi marcado por uma série de ações que tinham como preceito a ideia de colocar o liberalismo de escanteio. E isso é o que todo mundo fala, o que os alunos estudam nas escolas, o que se fala sobre o Vargas para os vestibulares e etc. E aí eu estava vendo um livro, cara, que fala sobre a economia do período getulista, que é esse livrinho aqui de uma galera da Unicamp, que chama Getúlio Vargas e a Economia Contemporânea. É um livro de 2004. Não vou conseguir nunca falar os autores, né? Tamás e Rui Granziera, mas eles fazem uma análise. Na verdade, eles são organizadores, né? São vários artigos que tem dentro desse livro. E
um dos artigos que fala sobre a economia do Vargas, assim que ele chega no poder, me fez pensar muito a respeito de certas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Resumindo a história, para não ficar aqui lendo o livro, etc., o livro fala que, diferente da noção que nós temos de que o Getúlio Vargas chegou no poder em 1930, com a Revolução de 30, derrubou Washington Luiz e, com isso, pôs fim à política econômica do café com leite, acabou aquela história de São Paulo e Minas dominando, começou um novo momento econômico, tudo foi transformado, aquela história de favorecer apenas os cafeicultores acabou, política do café com leite, etc. Muito diferente do que essa visão tradicional diz. Os primeiros anos do governo Getúlio Vargas, conduzidos na economia pelo ministro José Maria Whittaker, não sei como se pronuncia também, mas que foi ministro da Fazenda do Getúlio, foi marcado, veja só você, olha as características que os autores aqui apontam, né? É um artigo falando sobre isso, que é escrito pelo Marcelo de Paiva Abreu. É o artigo Principais Mudanças e Inovações na Política Econômica entre 30 e 37. Aí ele vai falar de mudanças, mas o que eu quero chamar a atenção não é para as mudanças que vão vir depois, mas para as semelhanças com o governo anterior e com o restante da história do Brasil que nós temos com a chegada de Getúlio ao poder. Assim que chega ao poder, a política econômica do Getúlio, na condução do ministro da Fazenda, o Whittaker, aí, foi uma política de continuidade. Foi uma política econômica de compromisso com a dívida externa, incapacidade de pagá-la e rolagem da dívida para o futuro, através dos chamados funding loans, os funding loans, que eram aqueles empréstimos contraídos com o estrangeiro, que vinha lá da época do Campos Salles, ou seja, no auge do café com leite, e que o novo governo, o novo Brasil, começado pelo Getúlio Vargas, copiou. Fez um funding loan em 1931, ou seja, um novo empréstimo contraindo dívidas e arrastando as amortizações do pagamento da dívida para 3 anos depois. Ou seja, pegando o problema da dívida externa e rolando para o futuro. O que o Brasil tem feito nas últimas décadas. Inclusive durante toda a gestão petista, né? Que foi tão criticada por essa política de compromisso com a dívida externa, mas ao mesmo tempo, rolagem da dívida para o futuro, esperando o quê? Esperando o milagre chegar. E essa é a grande pauta, né, do Marcelo de Paiva nesse artigo, que a economia brasileira foi marcada por um imenso marasmo, um crescimento tímido e a esperança do milagre no futuro. Que no futuro as coisas se resolvessem por motivos que nós não saberemos. Essa é a postura do governo Vargas. E sabe o que aconteceu? Aí, como geralmente a gente sabe das aulas de vestibular mesmo, né, da escola e tudo mais, realmente aconteceu uma coisa quase milagrosa, que foi a política de defesa do café. A política de defesa do café é aquela famosa compra e queima do café. Que, como muitos economistas apontam, o Vargas fez meio sem querer. Porque a ciência econômica não estava ainda tão ciente dos efeitos positivos que essas medidas, que hoje nós podemos chamar de medidas keynesianas, mas que o Vargas com certeza não sabia do que se tratava, acabaram tendo. Ou seja, acabou rolando um grande golpe de sorte e o Brasil conseguiu se estabilizar em relação à crise de 29, quase que por milagre, com uma política antiliberal, com uma política de imenso intervencionismo econômico, e que acabou trazendo resultados positivos e dando vida longa, dando longevidade a essa estrutura econômica de sempre, que em nada ou em quase nada rompeu com a estrutura econômica anterior.
exceto pela questão da modernização industrial, que foi fantástica, que realmente transformou o Brasil em vários aspectos. Mas a questão é, muito se fala sobre o que o Getúlio Vargas foi transformador e inovador, mas pouco se diz com relação ao que ele tinha de semelhante, de mais do mesmo em relação ao passado do café com leite. E aí, outros dados que pelo menos o artigo não menciona, mas que eu trago aqui que é interessante a gente lembrar, a gente frisar, é que o Getúlio Vargas foi sempre um grande figurão da estrutura política do governo do café com leite. Olha alguns dados. O Getúlio Vargas entra na vida política brasileira em 1909, quando ele se torna deputado estadual. Em 1909 até 13, ele foi deputado estadual. Depois ele volta em 17 e fica até 24. Ou seja, todo estado novo, ele estava lá no governo de alguma maneira, mas deputado estadual, peixe pequeno lá do Rio Grande do Sul. Em 1924, ele vira deputado federal. Em 1926, ele sai do cargo de deputado federal porque ele aceita virar ministro da Fazenda do Washington Luiz. Pouca gente sabe disso. Que o Vargas foi ministro da Fazenda do presidente que ele derrubou na Revolução de 30. E que entre 26 e 27 ele foi ministro da Fazenda, e entre 28 e 30, quando ele deu o golpe, ele era governador do Rio Grande do Sul. Ou seja, é semelhante a figuras que chegaram no poder de maneira quase revolucionária, dizendo que iam mudar tudo que estava aí, porque eram de fora da estratégia da turma política de sempre. Lembra alguma pessoa que estava 28 anos como deputado federal e que de repente apareceu chegando como se fosse o inovador? Professor, você está querendo dizer que você vai fazer uma comparação entre o Bolsonaro e o Getúlio Vargas? É isso, e o Ciro Gomes que me desculpe. A minha proposta é essa, porque parece absurdo. Porque hoje o Getúlio Vargas é uma figura bastante aclamada nessa social-democracia, nessa centro-esquerda que é absolutamente anti-bolsonarista. E o próprio bolsonarismo rejeita no seu discurso tudo aquilo que o legado do Vargas tecnicamente representa. Mas até onde essa rejeição ela se sustenta na análise dos fatos? A minha impressão é que isso é muito menos do que se propõe, do que se pensa, do que se imagina. Por quê? Porque quando começou a era Bolsonaro, ele chegou, primeiro, com esse discurso de que vinha de fora do mainstream, que era um outsider da política, e que ia chegar para modificar tudo, como Getúlio com um discurso revolucionário em 1930. Os apoiadores ignoraram o fato de que Bolsonaro sempre fez parte desse establishment. Hoje chega de usar termos, né, anglófonos, mas eles são os termos que se consolidaram, por isso que eu estou usando. Segundo, a política econômica do Bolsonaro sempre teve, pelo menos até agora, esse compromisso muito claro de estar alinhada às mais modernas escolas liberais. Vamos lembrar que Getúlio Vargas concorreu às eleições contra o tal do Prestes, né? Do Júlio Prestes, que foi vitorioso nas eleições e forçou Getúlio Vargas à opção do golpe, que foi o que sobrou para ele, fazendo parte de uma coligação política com o nome Aliança Liberal. A Aliança Liberal era o nome da coligação que o Vargas usou para concorrer contra o Júlio Prestes e ser derrotado, e aí ir para as armas. Então, um discurso liberal, mas é claro, aqui é uma comparação, e toda comparação tem que ser feita, guardadas as devidas proporções, e com a ideia evidente de que eu não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa. Eu estou dizendo que algumas semelhanças podem fazer a gente perceber o quanto certos problemas brasileiros são, por si, absolutamente estruturais. E que, portanto, isso pode nos levar à conclusão que é urgente de que a saída dos nossos problemas brasileiros não se dará por uma pessoa, mas por uma questão sistêmica. E nós ignoramos, por meio desses discursos trazidos por pessoas que prometem ser novidade, e acabam entregando
na verdade, só mais um passo de uma mesma estrutura. Por isso essa comparação. E eu tomo cuidado com isso, porque sempre que a gente faz comparação, a crítica costuma ser muito forte no sentido de você está dizendo, então, que o que está acontecendo em 1930 e o que está acontecendo em 2020 é exatamente a mesma coisa. Você não está relevando muitas coisas, eu não estou relevando nada, eu estou levando em consideração a importância de se guardar as coisas nas devidas proporções. O que não quer dizer que nós não possamos fazer uma análise comparada. Certo? Então, algumas das semelhanças são essas. Bolsonaro chega como um Getúlio com esse discurso de vindo de fora, para fazer tudo diferente do que estava aí. Apesar do discurso extremamente liberal, promoveu uma política muito parecida com a do governo que ele substituiu. Promoveu uma política econômica vinculada aos compromissos com o serviço da dívida pública, com a rolagem da dívida pública para o futuro, projetando no futuro a esperança de que grandes coisas vão acontecer, tomando poucas atitudes realmente estruturais e esperando grandes milagres. O que nos lembra, o que nos faz pensar diretamente em como o Bolsonaro tratou a questão da crise pandêmica. Não só com relação à saúde pública, que a gente já falou tantas vezes aqui, eu não vou entrar mais para chover no molhado, para falar de tudo que ele não fez e que poderia ter feito com relação ao combate ao coronavírus, mas pensando na questão da economia, que ele tanto fala. A estratégia do Bolsonaro foi semear mais uma das suas conhecidas fake news, dizendo que o STF tomou a decisão de retirar do presidente da República a responsabilidade do combate à crise econômica e transferir para prefeitos e governadores. Quando, na verdade, a única coisa que o STF fez foi garantir a Constituição e dizer que situações como essas devem ser tratadas conjuntamente por todos os poderes executivos, tanto municipal quanto o estadual e o federal. O que fez o governo federal interpretou isso como dizendo, então estão falando que eu não tenho poder. Então, prefeitos e governadores que se virem, e se não conseguirem, a responsabilidade é deles e não minha. Essa foi a estratégia, para fazer muito pouco com relação à política econômica. Resultado, aí é o grande ponto de hoje. Economia brasileira entra em recessão. Essa é a notícia, eu estou usando uma reportagem da BBC. Estou usando uma reportagem aqui da BBC para falar o seguinte. Saiu agora, no fim do segundo trimestre do ano, uma análise sobre o crescimento econômico brasileiro, que foi um decrescimento. Até aí nenhuma novidade. Todo mundo sabia que o Brasil ia cair. E olha só, para não dizer que a gente está aqui só martelando o governo, o crescimento econômico do Brasil não foi tão ruim quanto projetado. Porque se esperava que o Brasil caísse mais de 10% e nós caímos 9,7%. Mas tem notícias bem ruins aí, porque nós até falamos disso um pouco, quando fechou o primeiro trimestre, o cálculo que tinha sido feito é que o Brasil teve uma retração de 1,5% em relação ao período anterior. O que já é péssimo. O Brasil estava caindo 1,5%. Só que essa conta foi feita muito em cima, com análise de poucos dados. E ela foi melhor calculada agora ao final do segundo trimestre. Então houve uma revisão do fechamento do primeiro trimestre. Não foi 1,5%, foi 2,5% no primeiro trimestre, quando não existia coronavírus, quando a gente ia para o bar, quando a gente enchia o rabo dos donos do bar de dinheiro com a nossa depressão. E com o nosso alcoolismo. Quando a gente movia a economia naturalmente, normalmente, o governo brasileiro não caiu, não promoveu uma queda do PIB de 1,5% em relação ao trimestre anterior, e sim 2,5%. Ou seja, aquela história do Paulo Guedes de que a economia brasileira estava voando, aí veio o coronavírus e ferrou tudo, balela. O Brasil, antes do coronavírus, caiu 2,5% em relação ao período anterior, e agora 9,7%. Naquela época, naquela conta, a economia brasileira tinha retrocedido o equivalente a 2012. Tecnicamente, em termos assim, bem simples para a gente entender, é como se o dinheiro na conta do Brasil, o poder econômico do Brasil tivesse pulado em 2019, porque a conta é feita em relação ao último trimestre de 2019, para o equivalente a 2012.
Mas agora ficou pior, porque o novo cálculo jogou o nosso potencial econômico para o mesmo potencial que nós tínhamos em 2009. Ou seja, o Brasil voltou mais de 10 anos no tempo economicamente. É claro que a gente pode se recuperar. Inclusive o Paulo Guedes está dizendo mais uma mentira, que a economia brasileira está se recuperando em V, que é o que a economia diz, que a crise provoca uma queda e a superação da crise provoca uma retomada em V. Na mesma proporção que cai, é a mesma proporção que volta. E não é assim. O Brasil está voltando muito devagar em comparação à velocidade com que caiu. Quem está tendo uma recuperação econômica em V é um país chamado China. Nós não somos a China, inclusive não gostamos deles, né? Com relação à postura do nosso governo, né? O nosso governo tem essa postura violenta contra a China, responsabiliza a China. Nosso maior cliente, o nosso principal parceiro econômico, o nosso governo vive martelando que é uma burrice sem tamanho. Mas, enfim, essa é a situação que nós temos agora. Então, é uma queda extremamente intensa. E essa queda só não foi pior, e olha aí o outro vínculo com a ideia do milagre, do jeitinho, da solução, etc. A coisa só não foi pior por causa do auxílio emergencial de R$600, que é uma atitude tudo menos liberal, profundamente keynesiana no sentido mais clássico do termo. Esse autor que o Paulo Guedes leu 3 vezes e tal, mas que apesar de ter lido 3 vezes, tinha sugerido uma retomada da economia por meio de um auxílio emergencial de R$200, foi derrotado no Congresso, o Congresso jogou para 500 e acabou que fez acordo daqui, acordo dali, fechou-se em 600 e agora foi prorrogado mais 4 meses de auxílio, só que de R$300. Então veja, a superação da crise, se é que ela vai ocorrer, em grande parte vai se dever a uma política absolutamente anti-neoclássica, anti-liberal, profundamente keynesiana, que é completamente contrária à proposta ideológica do governo, mas que pode salvá-lo. É justamente essa medida que pode garantir a reeleição do Bolsonaro. Da mesma maneira como aconteceu com o Vargas, quando de uma maneira quase milagrosa, uma postura keynesiana que ele nem sabia que era, salvou a economia brasileira durante a recessão da crise de 29. Repara nas semelhanças? De novo, isso não quer dizer que o nosso querido Bolsonaro é o novo Vargas. Isso seria uma análise absolutamente maluca. Mas existem semelhanças. E eu quero que a minha passagem aqui nas nossas lives seja daqui para frente cada vez mais estruturada nessa ideia. Eu vou tentar, porque eu estou fechando aqui, eu vou tentar trazer sempre reflexões que mostrem essa ideia das coisas que estão acontecendo no cenário político brasileiro e mostrando o quanto isso não é de hoje. Certo? Então eu quero trabalhar sempre com essa lógica do não é de hoje. E que o Brasil está condenado a um imenso passado pela frente, né? Como foi uma frase clássica, que agora não me lembro de quem foi. Lembra quem foi que disse essa frase? O Brasil tem um longo passado pela frente. Acho que foi o Darcy Ribeiro, viu? Depois, quando você começar a falar, eu pesquiso aqui. Mas então, gente, a minha contribuição para hoje era isso. O Brasil e o seu longo passado pela frente, mostrando que da época de personagens como o Getúlio Vargas, e isso não mudou com os outros que vieram depois, com a volta do Vargas, principalmente não mudou com os militares, ou seja, veio regimes democráticos, veio regimes autoritários, veio regimes de centro-direita, veio regimes neoliberais, veio regimes de centro-esquerda, agora veio regimes que não tem nome para dizer, porque não dá para definir o que está vindo agora, veio a turma do Didi, e a que assumiu o governo, e as coisas continuam assim. O Brasil esperando o milagre no amanhã, empurrando a economia com a barriga, rezando para todos os deuses e resolvendo as situações mais desesperadas por meio da intervenção direta do Estado e se sustentando na estrutura socioeconômica desesperada da nossa população. Certo?
Essa é a minha contribuição para hoje. Sempre aberto a críticas, a observações, etc. É nóis, gente. Lê, Marco, contigo agora. Vamos que vamos, então. Eu fui anotando algumas coisas aqui que eu queria comentar da sua fala. Quando Vargas deu o golpe em 30, a gente estava passando justamente por um momento de crise. Você disse que, obviamente, esse nome, keynesianismo, vai surgir depois, mas o keynesianismo foi a maneira como os Estados Unidos e a Europa conseguiram se reerguer depois da crise de 29, né? E o Vargas conseguiu enxergar que o Brasil tinha que tomar medidas desenvolvimentistas, que eu acho que é um outro nome que a gente pode dar para keynesianismo, né? Medidas desenvolvimentistas para poder recuperar a economia e se industrializar e tudo mais, né? Então, assim, me parece, mas aí é a minha impressão só, né? Que era muito pertinente à época do Vargas ser populista, né? E ser keynesiano. Porque, afinal de contas, esse era o motivo, esse era, vamos dizer assim, era a grande tônica da época, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, e aí no Brasil também ele seguiu o ritmo, assim como ele seguiu o ritmo do fascismo por uma época, e assim por diante, né? Perfeito. E os próprios Estados Unidos foram antiliberais depois da crise de 29, com o New Deal e assim por diante, né? Então, e depois eles abandonam essa ideia toda, mas a ideia da intervenção do Estado na economia permaneceu nos Estados Unidos até depois da crise de 29, e aí eu estou dizendo, mas eu queria que você confirmasse isso para mim, até depois da Segunda Guerra, né? Porque quando você tem uma concorrência comunista, né? Uma concorrência da União Soviética, e você precisa instaurar um estado de bem-estar social, justamente para fazer frente a essa concorrência soviética, você só consegue fazer isso intervindo na economia, né? E eu acho que a gente só entrou numa onda realmente liberal na década de 90, né? Só na década de 90, quando você não tem mais uma concorrência, e isso que ocorre do ponto de vista econômico, ocorre também do ponto de vista ideológico, né? A ideia de, por exemplo, você ter um empoderamento da mulher. A questão do empoderamento da mulher, nos países ocidentais, ela se deu muito como uma resposta a um empoderamento que os estados socialistas já davam. Então, como que é possível que os estados socialistas dessem um certo empoderamento à mulher, e o Ocidente, que se dizia tão liberal e avançado e tal, então, na verdade, foram concessões que foram sendo dadas como uma espécie de resposta a uma pressão de uma concorrência que era representada pela União Soviética. Quando a União Soviética deixa de existir, em 91, essa pressão se desfaz e, consequentemente, eu não preciso mais responder a demanda nenhuma, né? Quem que é o grande concorrente dos Estados Unidos hoje? A China. A China, que usa mão de obra semi-escravizada. Então, assim, a gente está no lucro tendo uma política de salário mínimo. Então agora, foda-se, né? Agora eu posso explorar ao máximo, porque a minha concorrência é pior. Então agora a gente vive um momento justamente de regressão desses direitos que foram conquistados e tal, porque do ponto de vista da divisão internacional, eu não preciso mais responder a pressão nenhuma, né? Eu não sei se faz sentido isso. Não, perfeito. A gente pode dizer que depois da crise de 29, nunca mais um governo conseguiu ter chance de ser eleito nos Estados Unidos sem um discurso dessa ideia de Estado protetor. Pelo trauma imenso, né? A gente vai ter agora um Estado que novamente vai deixar essa ideia de mão invisível, e se essa crise voltar, foi um pesadelo, etc.
Então, aquilo que se consolidou, que se chamou, né, de estado de bem-estar social, de welfare state, a gente pode dizer que durou, de certa forma, até meados dos anos 70. Então, bem depois da Segunda Guerra Mundial, nós ainda tínhamos estados bastante inchados e protetores. Nos anos 70, é que essas escolas mais liberais começam a se fortalecer, principalmente a ideia da escola de Chicago, e ela vai criar uma interpretação das coisas 40 anos depois, quando a poeira baixou, dizendo o New Deal e o keynesianismo não podem ter salvado a economia americana. Vamos combinar, se tivesse dado certo, o liberalismo era uma falácia comprovada. Então, eles começam a trazer novas interpretações que vinculam, por exemplo, a ideia da Segunda Guerra e o desenvolvimento industrial que a Segunda Guerra conduz, ou seja, elementos naturais, né, que ocorrem de maneira descontrolada e que acabam regulando a economia, como se uma guerra não fosse uma decisão de Estado. Pois é. Mas tudo bem, natural. Deixa para lá. Mas deixa para lá. Para dizer que então houve uma outra forma, né, que justifica a ideia da crise de 29 ter sido resolvida, sem essa tese de que o Estado resolveu tudo. Muito pelo contrário, né, essas correntes neoliberais, eles rejeitam esse termo neoliberais hoje, né, mas dos anos 90 eles vestiam a carapuça e usavam. Não entendo de onde eles tiraram que neoliberal agora é um termo que a esquerda inventou para chamar de negativo. Mas enfim, de qualquer maneira, independente do termo, é a partir dos anos 70 que se consolida teorias que vão dizer que, na verdade, foi o intervencionismo excessivo da era Hoover, o presidente antes, né, da crise de 29, o presidente da crise de 29, que levou ao problema, e não a falta dele. É fantástico, mas tudo bem, cada um com a sua né, crença. O ponto é que o liberalismo bate as portas para valer nos Estados Unidos de novo com a eleição do Ronald Reagan, em 82. Então, a era Reagan, em 83, né, na mesma época que a Thatcher na Inglaterra também estava fazendo das suas, nos anos 80, então, esse renascimento da aura liberal ou neoliberal, que a gente pode continuar usando para deixar essa turma mais irritada ainda que eles merecem. Mas, dos anos 90 para valer, aí a gente tem isso, por exemplo, chegando no Brasil também com o Collor e depois o Fernando Henrique Cardoso. Mas é mais ou menos isso. E aí a década de 90... E a Argentina, exato. Eu vejo assim, a década de 90 como o verdadeiro auge do liberalismo ou do neoliberalismo, mas eu vejo como liberalismo porque antes eu não vejo um liberalismo real, assim, até 1929. Né? Eu acho que a gente passou por um momento liberal até 29, que é o que o Hobsbawm mostra como o fim dos impérios, né? Até 29. De 29 até 90, assim, eu não consigo, com a minha visão, que obviamente não é de historiador, mas eu não consigo ver um liberalismo de fato. Eu só consigo ver um liberalismo depois da década de 90 e por uma razão muito simples. Porque agora eu não preciso mais responder a nenhuma demanda social. Porque eu não tenho mais um concorrente comunista com o qual eu tenho que fazer frente. Né? E aí, trazendo essa questão para o Brasil, na semana passada, peraí que eu quero espirrar. Na semana passada, eu ouvi um podcast que falava muito, muito próximo disso que você comentou, que era o seguinte: o Bolsonaro foi eleito com um discurso liberal, né? Ele foi eleito com o apoio da Faria Lima, só que ele percebeu, e aí está uma coisa que a pandemia trouxe para esse governo, que ele só ia se sustentar se ele tivesse algum tipo de política de bem-estar social. Seja ela o auxílio emergencial, seja ela o Renda Brasil, que é o programa que ele quer fazer para substituir o Bolsa Família, né? Seja ela, por exemplo, ele tem um outro programa social aí chamado Casa Verde Amarela, que é na verdade o Minha Casa Minha Vida, mas que ele quer trocar de nome. Então, assim... E que tem uma casa azul no símbolo. Hã? E que tem uma casa azul no símbolo. O Casa Verde Amarela não tem uma casa verde amarela, tem uma casa azul.
E o Minha Casa Minha Vida tem uma casa verde e amarela. Pois é, pois é. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando os programas sociais dos governos petistas, que ele sabe que pode fazer com que ele se mantenha no poder. Está mudando de nome, porque ele quer descaracterizar, não quer que eles sejam identificados como os mesmos projetos dos governos petistas. E ele percebeu que é isso que vai mantê-lo no poder, né? E aí, nesse podcast que eu ouvi, o cara ele fazia uma analogia muito interessante. O Bolsonaro, agora, ele tem que escolher se ele vai querer ser eleito novamente com o apoio da Faria Lima ou com o apoio do Nordeste. E ele parece estar tendendo a um apoio do Nordeste. O aumento da popularidade dele se deu em grande parte no Nordeste, que a gente lembra, nas eleições de 2018, o rejeitou. Né? O Nordeste rejeitou o Bolsonaro, assim, quase que massivamente. Mas ele vem fazendo uma série de inaugurações no Nordeste, inclusive de obras que não são dele, né, da transposição do Rio São Francisco e tudo mais, porque ele percebeu que é ali que ele vai conseguir ganhar algum apoio. Né? Isso deu uma força suficiente a ele a ponto de ele bater de frente com Paulo Guedes. Então ele se sente agora numa posição que ele pode descartar Paulo Guedes, ele já descartou Sérgio Moro, e que de fato ele se instituiu como uma espécie de pai do povo agora, né? Para fazer aqui uma analogia com Getúlio Vargas, já que essa era o início da fala. Mas exatamente. Ele tá agora, ele tem que escolher, né? Entre a Faria Lima e o Nordeste, ele parece estar tendendo ao Nordeste, e isso tem irritado muito o Paulo Guedes, que está na iminência de sair do governo. Né? Perfeito, cara. E essa questão toda dessas semelhanças, etc., nem precisa chegar nesse ponto mais claro, mais visível, mais direto, que é esse apelo populista, né, que você complementou. Porque essa é o que está saltando aos olhos. Né? E é isso mesmo, o Bolsonaro sentiu o gosto, né, da popularidade e viciou, se encantou, ele não vai querer perder isso agora. Então, os técnicos, né, estão quebrando o pau agora justamente pela atenção do presidente. Que era uma coisa que acontecia com os ministros do Vargas, em vários assuntos, como, por exemplo, de que lado nós vamos entrar na guerra. Sim. E era uma turma aqui, outra turma aqui, todo mundo tentando ganhar a atenção do chefão. Então essa queda de braço também é mais uma semelhança. E eu quero lembrar de uma coisa que você falou aí numa live que já faz um tempo, como isso é uma característica de governos fascistas. Não é? Você ganhar... Eu nem ia falar isso, mas quem era assim era o Hitler. Você ganhar a simpatia do líder, né? Então os ministros... Só que Paulo Guedes, acho que ele não tem muita coisa a perder, não. Né? Então ele tende muito mais a sair, assim como os outros técnicos do governo que já saíram, né? Da desestatização e assim por diante. Exato. Bom... O que eu queria comentar da minha contribuição aqui para a live é algo bem curtinho, na verdade tem a ver com um diretor de cinema que eu queria deixar aqui como uma indicação muito boa, que é um diretor chamado Spike Jonze. É um diretor norte-americano, né? Ele é muito conhecido por um filme dele chamado Her, que é o Ela, né, traduzido para o português como Ela. Ele toca numa questão muito interessante, que é uma questão filosófica das mais antigas, que é a questão da identidade, onde que está a identidade do indivíduo, né, e assim por diante. Nessa semana eu assisti a um outro filme dele, um filme que eu já tinha assistido, um filme de 1999, um filme chamado Quero Ser John Malkovich. Né?
eu gosto muito de... Quando eu pego um diretor de cinema, eu gosto muito de assistir a vários filmes do mesmo diretor, porque a gente encontra algum tipo de semelhança, assim como acontece com escritores, né? A gente encontra semelhanças na composição, semelhanças na temática, na abordagem e assim por diante. Então eu já citei aqui, por exemplo, o Inharrito, né, que é o diretor do Babel, do 21 Gramas, do Amores Brutos, que são narrativas muito parecidas. E o Spike Jonze, que é esse diretor norte-americano, ele tem vários filmes. Tem um filme, esse filme Her, né, que muita gente conhece, e tem esse filme que se chama Quero Ser John Malkovich, que na época eu lembro que muita gente assistiu, muita gente falou sobre esse filme, mas depois ele deixou, não voltou mais, né? E eu voltei. Eu assisti em fita cassete esse filme. Eu assisti porque eu tenho DVD, porque infelizmente esse filme não está em nenhum serviço de streaming, pelo menos nenhum dos que eu procurei, eu acho. Agora eu não me lembro, eu procurei, mas eu lembro que não achei. E é um filme que toca numa questão, como eu falei, toca numa questão filosófica muito interessante, que é a questão da identidade, né? Então a gente sabe que eu vou deixar a indicação é essa, assistam esse filme, mas eu vou dar uma chave de interpretação aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte: desde quando Aristóteles, né, desde quando Platão criou aquela famosa noção, né, do mundo sensível e do mundo inteligível, na verdade, toda a tradição ocidental, toda a tradição do pensamento ocidental, inclua aí o cristianismo, se baseou nessa mesma ideia, né? Então a gente está falando de uma ideia do ano 400 a.C., a ideia de que a realidade, na verdade, é dúbia. A realidade tem duas esferas, uma esfera sensível, que é essa nossa, né, passível de corrupção e tudo mais, e existe uma outra esfera, que é uma esfera perfeita, em que as ideias estão acabadas e tudo mais, e o próprio cristianismo se apropria dessa ideia, né, e formula a ideia de terra e céu, de terra e paraíso, e assim por diante, né? A ponto, por exemplo, do Nietzsche dizer que o cristianismo é, na verdade, um platonismo para idiotas. Né? O Nietzsche bastante ácido, né, em relação ao cristianismo, ele diz que, na verdade, quem não entende Platão é cristão, né? Porque aí o cristianismo consegue traduzir o platonismo para quem não tem capacidade. E quem não entendeu, Jesus desenha. Ele basicamente fala isso. E aí, o Descartes, né, eu tenho certeza que esse diretor, o Spike Jonze, ele quer que a gente pense em Descartes, né? O Descartes, ele traz para a esfera do ser humano essa divisão, né? Só que não uma divisão transcendental, como é para o cristianismo, não uma divisão assim, olha, existe a carne e existe o espírito, e o espírito ele está numa esfera religiosa, numa esfera de fé e assim por diante, não. O Descartes, ele mostra que, na verdade, o ser humano também é dividido entre duas esferas, uma que ele chama de a coisa pensante e a outra que ele chama de coisa material, né? Resistência e res cogitans, né? São dois termos latinos. Então ele fala que, na verdade, a gente tem essas duas esferas, né? A esfera pensante e a esfera material. No filme Her, isso fica muito claro, né? Porque a gente tem um personagem que se apaixona, para quem não assistiu a esse filme, é um personagem que se apaixona pela assistente, pela Siri ou pela Google Assistente, essas assistentes que a gente tem no celular e que você pode dialogar, você pode perguntar coisas, ela responde, né? E a gente usa para tirar dúvidas do tipo, vai fazer sol amanhã, agenda aí o meu despertador, coisas do tipo. Mas era uma inteligência artificial tão bem elaborada
que ela respondia a perguntas muito mais sofisticadas, a ponto de ele se apaixonar por ela, né? Que é a inteligência artificial. E é interessante você pensar que Descartes está falando disso, né, no século XVII. Ele está falando disso em 1600 e alguma coisa, né? Ele está falando que é possível que exista alguma coisa pensante sem que tenha materialidade. E isso é o que a gente chama de software. Isso é o que a gente chama de inteligência artificial hoje, né? Você pode ter sistemas que estão que estão na nuvem, e você consegue dialogar com ele, ele responde a perguntas e assim por diante. Então, isso traz para a gente questões filosóficas muito interessantes, né? E aí, vou fazer algumas referências aqui só para a gente localizar, que quero falar desse filme, Eu Quero Ser John Malkovich, né? Existe essa questão. Como o Descartes, ele divide o ser humano em coisa pensante e coisa corpórea, a grande questão é onde que está a identidade do indivíduo. Então, por exemplo, o Marcos de 15 anos atrás é o mesmo Marcos de hoje? Então, num sentido mais forte, é. Eu gostava do Romeu Tuma. Então, mas tudo bem. Mas você perceba que num sentido mais forte, você é a mesma pessoa, né? Inclusive, do ponto de vista legal, você é a mesma pessoa desde quando você nasceu. Então, do ponto de vista jurídico, o que está em jogo? A questão corpórea. Se você mudou as suas ideias, se você mudou a maneira como você pensa e tal, isso não está em jogo para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida jurídica e assim por diante, né? Então, para as questões do dia a dia, a identidade do indivíduo está na questão corporal, está no corpo, né? Então, o Marcos de 15 anos atrás é o mesmo Marcos de hoje, no sentido forte, porque se eu fizesse um acompanhamento durante esses 15 anos, eu veria que, na verdade, você não saiu do seu corpo, você se manteve a mesma pessoa e assim por diante, né? O John Locke, famoso filósofo liberal e tudo mais, ele traz uma discussão que é a seguinte, ele fala, a gente não pode dizer que a identidade está no indivíduo, está no corpo, mas está nas memórias. Isso traz implicações filosóficas, jurídicas e assim por diante. Então ele fala o seguinte, eu não posso, por exemplo, punir um indivíduo por um crime que ele não se lembra de ter cometido, porque ele está partindo de um pressuposto de que a justiça tem um caráter pedagógico. Então, se a justiça tem um caráter pedagógico, eu só posso punir o indivíduo se ele se lembrar do crime que ele cometeu. Se ele não se lembrar do crime que ele cometeu, ele não é mais o mesmo indivíduo. Então, ele não está passível de punição. Não é? Então, o Locke, como um filósofo liberal e que defende a questão dos direitos humanos, e eu quero preparar em uma das nossas lives essa questão dos direitos humanos, até para quem vai fazer vestibular, é um assunto que envolve muita coisa, né? Ele diz o seguinte, então ele fala, a identidade do indivíduo está, usando os termos do Descartes, não no corpo, mas na mente. Só é o mesmo indivíduo se ele mantém a mesma carga de memória que ele tinha, se ele se lembra do que ele fez naquele outro momento, né? Só que aí existem vários problemas nessa definição, né? A ideia de que você pode se esquecer, você pode não lembrar de coisas que você fez, e a memória é falha e assim por diante. E vem uma definição muito interessante, e aí que eu queria chegar para falar do filme do Spike Jonze, que é uma definição do David Hume. O Hume, que é um filósofo inglês também, ele fala que, na verdade, e é engraçado, porque você pensa o seguinte, onde que está a identidade do indivíduo? Está no corpo ou está na memória? E parece que esgotaram todas as possibilidades, porque se nós, conforme Descartes, somos compostos por essas duas esferas, então a identidade tem que estar em uma delas, né? No corpo, parece muito
muito interessante, principalmente para as nossas questões práticas, né, do dia a dia, as questões jurídicas e tal, né? Mesmo que você corte o cabelo, mesmo que você mude de sexo, um crime que você cometeu antes de ter mudado de sexo, do ponto de vista jurídico, não interessa o que você fez com o seu corpo. Você continua sendo responsável por aquele crime que você cometeu. Né? Você continua sendo a mesma pessoa, mesmo tendo mudado de sexo, mesmo tendo mudado de nome, o que quer que seja. Né? Agora, o Locke ele faz uma metáfora, um exercício filosófico que é o seguinte: ele fala, se a gente pudesse trocar a mente entre dois indivíduos, ele dá um exemplo que é o do príncipe e o do sapateiro. Se eu pudesse colocar a mente do sapateiro no corpo do príncipe e a mente do príncipe no corpo do sapateiro, eu não poderia responsabilizar o sapateiro por coisas que o príncipe cometeu, mesmo que ele esteja naquele corpo. Porque, afinal de contas, ele não era a vontade dele que estava naquele corpo anteriormente, né? Que é uma problematização desse ponto. O que o Hume traz de novo? Né? O Hume, como um filósofo empirista, ele diz que, pior, não existe identidade. Isso é demais, gente. Não existe identidade. Qual que é o ponto? Ele fala que nós somos, na verdade, um acúmulo de experiências. Então, ele fala, desde o momento em que a gente nasce, nós vamos tendo experiências que vão formando a nossa identidade. E alguém poderia dizer, tá, mas antes do indivíduo ter uma experiência, não é necessário que haja um indivíduo? Ele fala, não. Né? Ele faz uma analogia muito interessante, que é o seguinte, imagina um carro. O que é um carro? Um carro é um conjunto de peças. Perfeito. Mas as peças em si, elas também têm nome, elas também existem individualmente. Carro é como se fosse uma entidade fantasmagórica. Entende? É muito louco isso, né? A noção de carro como aquele indivíduo, aquele objeto que tem determinada função, que pode se mover, que eu abasteço e assim por diante, é uma entidade fantasmagórica que, na verdade, não existe, mas ele é, na verdade, um feixe das suas peças. Nós não temos identidade a priori. Nós somos, na verdade, o resultado das nossas experiências. Essa é uma visão bastante empirista. O que esse filme traz de novo? E o Spike Jonze, ele tem uma pegada um tanto surrealista, né? Nos últimos tempos, estou assistindo uns filmes meio surrealistas, assim. Para quem não assistiu o filme, o John Malkovich, ele é um ator, ele de fato é um ator, ele existe, né? Ele é um ator, e no filme ele faz o papel dele mesmo. Ele faz o papel do John Malkovich, né? E as pessoas descobrem um prédio em Nova York, em que é possível você entrar e você consegue entrar na mente do John Malkovich. Você entra um buraco que existe num lugar específico lá em Nova York, você entra nesse buraco e você começa a ver o que o John Malkovich vê, você começa a sentir as coisas que o John Malkovich sente e assim por diante, né? E aí a grande questão é, né, é o John Malkovich que está ali ou não, né? Então, a grande pegada do filme vai no sentido de mostrar o seguinte: existe uma mulher que se apaixona pelo John Malkovich, mas na verdade ela não se apaixona pelo John Malkovich, ela se apaixona por ele enquanto uma outra pessoa específica está na cabeça dele. Então a grande pergunta é, ela é apaixonada por quem? Ela é apaixonada pelo John Malkovich enquanto corpo, enquanto receptáculo, ou ela é apaixonada pela pessoa que está na mente dele, que faz ele agir de determinadas maneiras, né? Isso é Descartes pura e simplesmente, né? Isso é a ideia de que nós temos, de que é possível, por exemplo, você se apaixonar pela inteligência de uma pessoa e não pelo corpo dela. De que é possível você se apaixonar, ao contrário também, né? Você se apaixonar pelo corpo de uma pessoa e não pela inteligência dela, né? Isso considerando somente esses dois elementos
cartesianos, né, que compõem o ser humano. É um filme muito louco, é um filme que você tem que assistir assim de cabeça bem aberta, porque é de fato surrealista, né? E fica a dica, Spike Jonze, que foi casado com a Sofia Coppola, sabia disso? Não. Descobri isso depois, ou seja, Caramba. era genro do Francis Ford Coppola, né, do Poderoso Chefão. Essa galera toda se pega ali e tal, né? Então, para quem não conhece, assista o Her e assista ao Quero Ser John Malkovich, para tocar numa questão que é muito filosófica, que eu acho que é muito complicado. É um negócio que talvez a nossa cabeça a gente consiga entender, mas que quando a gente quer verbalizar, a gente se enrola um pouco, né? Eu acho que eu me enrolei, mas tudo bem. E é isso. Legal, cara. Muito bom. Muito bom. Acho que quando a gente entra nessa questão platônica, né, e como que o Descartes trouxe de volta esse debate platônico para o cenário do século XVII, outro filme que, com certeza foi construído para te levar a esse tipo de reflexão, e que é um clichê de citação, mas não é clichê à toa, é o Matrix. Sim. Né? A ideia do Matrix é que para nossa geração, né, minha e do Leandro, é muito óbvio você ter assistido Matrix. Mas acho que para as pessoas que escutam a gente, o Matrix talvez seja filmes porque são 3, né, uma trilogia, mas só o primeiro é o que vale realmente a pena. O resto eu acho legal pelos carros explodindo, mas a parada filosófica tá no primeiro filme mesmo. E talvez tenha até pessoas que nunca tenham ouvido falar, que não conheçam, não sei, mas também dá para somar esse filme aí num pacote aí de sugestões que dialogam com esse assunto que é fantástico. Né? E que eu acho que uma coisa que eu pensei enquanto você falava é que, em virtude dessa condição da identidade, né, significa que necessariamente a identidade é uma coisa fluida, né, ao longo da existência. Então, a maneira como a gente se relaciona com a identidade vai sempre se transformar. Né? Inclusive essa questão da paixão e tal, né? Talvez isso ajude a entender muitas das coisas que acontecem nas vidas das pessoas, né? Conhecer isso filosoficamente melhor ajuda a explicar os dramas que as pessoas vivem, né, nas suas relações. Você sabe, uma coisa que eu gosto, né, muito da filosofia, e isso é uma coisa que, no tempo que eu fiz filosofia na Federal do ABC, eu consegui enxergar, e que eu não consigo enxergar no curso de filosofia da USP. Vai cortar? Vai cortar? A gente volta, só para terminar rapidinho. Volta só para a conclusão. Beleza. A gente já volta, pessoal, só para a conclusão. Voltou? Voltou? Opa. Só terminar o raciocínio, né? Você citou o Matrix, né? Que toca essa divisão do ser humano entre mente e corpo, que é uma divisão que para a gente é muito óbvia. Na época do Descartes não era óbvia, né? Porque na época do Descartes você precisava ter um corpo para ter mente. Era impossível que você tivesse uma mente, tivesse uma coisa pensante sem um corpo, sem um anteparo, né, em que ela se apoiasse. Para a gente, isso não é nem um pouco estranho quando você pensa que você tem arquivos na nuvem, você tem informações na nuvem, né? Para a gente é muito clara a ideia de software. Então o Descartes é um grande inovador nesse aspecto, né? E eu estava dizendo o seguinte, que você citou o Matrix, né, que mostra essa divisão muito clara entre mente e corpo, como é possível existir mente sem que haja corpo, né? Eu citaria aqui uma série de episódios de Black Mirror, né, que vão no mesmo sentido de mostrar como é possível você ter uma mente pensante independentemente de um corpo. Quando eu falo corpo, pode ser um aparelho, pode ser um corpo físico, orgânico, né? Mas eu estava dizendo o seguinte, que uma coisa do tempo que eu fiz filosofia na Federal do ABC, e que eu achava muito interessante, e que eu não encontro, por exemplo, no curso de filosofia da USP,
é mostrar como novas tecnologias, novas demandas, por exemplo, como a inteligência artificial, trazem para a gente, de novo, questões filosóficas que não são novas. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma discussão filosófica do século XVII, né? Quando a gente estuda Descartes, por exemplo, no curso de filosofia da USP, não, a gente estuda Descartes como se ele fosse o homem da época dele, como se o problema que ele está levantando não tivesse relação nenhuma com a gente hoje, né? E não é verdade. Quando a gente fala de inteligência artificial, isso levanta questões filosóficas, jurídicas e assim por diante, que já eram discutidas, que estão, por exemplo, quem é responsável, por exemplo, por um atropelamento causado por um carro autônomo. A gente sabe que as empresas estão desenvolvendo carros autônomos que usam inteligência artificial para se locomover pelas ruas, e se ele se envolve num acidente, quem é o responsável? A máquina? A inteligência que está por trás? Então você percebe que você tem uma discussão que é extremamente nova, mas que não é nova, né? Que não é nova, que é do século XIX. E eu acho que é isso. A filosofia ela serve para isso. Ela serve para mostrar para a gente a própria discussão sobre a morte, né? A morte, que é um assunto filosófico por excelência, a gente pode trazer essa discussão novamente sobre esse aspecto. Quando o indivíduo morre, ok, a gente aceita que o corpo se decompôs. Mas se a gente admite que a inteligência, a mente, ou o espírito, ou o nome que a gente queira dar, existe além do corpo, então eu posso admitir que isso possa acontecer com seres humanos também, não é? Então, é muito louco isso, né, cara? Eu posso destruir o meu computador e os meus arquivos continuam a salvo em algum lugar que eu não sei onde é. E por que com o ser humano isso não pode ocorrer da mesma maneira, não é? Mas é isso. Isso. Os dilemas éticos que a gente vai ter a partir daí, né, vão ser cada vez mais bizarros, vão transformar esses temas psicodélicos em documentários. Exatamente. Mas é isso, eu acho que a filosofia é para isso. A filosofia é para isso, é para mostrar que as discussões que... A gente é platonista até hoje, né? A gente pode falar, pô, Platão tem 2.400 anos. Mas a gente é platonista até hoje, a gente acredita que o corpo, que a realidade tenha duas esferas, isso está tão implicado na nossa mente, assim como a teoria do tempo e espaço do Kant, a gente não consegue fugir disso, né? E elas não são questões datadas. A filosofia, na minha opinião, serve muito para isso. Mas é isso. E fica Legal, a dica aí do Quero Ser John Malkovich, que eu acho que foi uma boa... Então fica o Her, que é um filmaço também, o Quero Ser John Malkovich e o Matrix. Cara, eu acho, assim, fenomenal a maneira como você sempre consegue fazer essa relação do quanto a filosofia tem esse peso, né, realmente tão concreto, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta tanto nas escolas, assim, no geral, a ideia da aplicabilidade, do quanto esses temas são temas que realmente estão, pulsando na nossa realidade, diante dos nossos olhos, o tempo todo, e a gente simplesmente não consegue fazer os links, muitas vezes, porque a gente não é convidado para isso, né? Conforme você estava falando, e eu tive essa percepção, eu lembrei de fazer uma outra também e última dica de uma série que fala de um professor de filosofia que faz isso, né, que você sempre traz aqui de uma maneira muito, muito interessante, né, que é aquela série catalã famosinha que eu gosto muito, que é o Merli. Fica aí, para quem não conhece, a série Merli é uma coisa fantástica, assim, é uma série muito legal, ela tem na Netflix,
e fala da história de um professor de filosofia, que a maneira como ele coloca os autores é completamente distanciada do método tradicional e que realmente, né, faz com que a filosofia seja encarnada, né, seja compreendida para o propósito que ela tem e não, né, apenas dentro dos parâmetros didáticos, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Leandro faz muito bem, então eu acabo necessariamente vinculando. Gente, acho que é isso, né, Lê? É isso. Mais um dia aí para nós. Obrigado pela atenção de todo mundo, gente. Estamos aí, semana que vem a gente volta para brisar mais um pouquinho aí com vocês, gente. Valeu. Bom gente. Feriado do Dia da Independência e até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, gente. Até. Tem aquela Good Place, que é superficial, mas tem vários detalhes legais. Boa também, essa eu não conheço, mas fica aí a dica também. Gente, é isso então. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.